Tem umas coisas no CAPS que a gente não consegue explicar, mesmo depois de anos trabalhando lá. Atendo no CAPS 3, aquele que funciona 24 horas e tem leitos. Eu já tinha visto muita coisa estranha, mas nada se compara ao que aconteceu com aquela paciente. Na semana passada chegou uma senhora, Dona Carmen, internada por causa de uma catatonia. Ela ficava imóvel na cama, encarando o teto. Os médicos disseram que era um quadro raro de esquizofrenia. Eles usavam termos complicados que eu não entendia direito. Falavam de sintomas negativos e resposta limitada a estímulos. Para gente que trabalha na enfermagem, o que importava era que tínhamos que cuidar dela como se fosse uma boneca. Dar banho, trocar roupa, virar na cama para evitar escaras. O estranho mesmo é que ela dormia de olhos abertos, sem piscar. Dava um frio na barriga entrar no quarto de madrugada e ver aqueles olhos parados brilhando no escuro. Às vezes eu ligava a lanterna do celular só para confirmar se ela estava respirando, porque ficava tão parada que parecia uma estátua. Tinha uma enfermeira mais antiga, a Lúcia, que não gostava de cuidar dela. Dizia que sentia uma energia pesada no quarto. Eu não acreditava muito nessas coisas, sempre fui mais pé no chão. Mas depois do que aconteceu, já não tenho tanta certeza. Numa noite de chuva forte, entrei no quarto dela para trocar os lençóis. Tinha sido um plantão pesado, com uma internação de urgência que tomou quase todo o nosso tempo. Já passava da meia-noite quando finalmente pude ir ver Dona Carmen. O barulho das gotas batendo na janela era a única coisa que quebrava o silêncio. Acendi só a luz pequena para não incomodar e comecei a tarefa. Foi quando percebi. Os olhos dela me seguiam. Não era impressão. Cada movimento que eu fazia, o olhar acompanhava. No começo fiquei aliviada. Pensei que ela estava melhorando, saindo daquele estado. Me aproximei da cama e falei baixinho. Dona Carmen, a senhora está acordada? O que aconteceu depois me congelou. Ela não se mexeu. Continuou na mesma posição, mas a boca se abriu devagar, como uma porta velha. E de lá saiu uma voz de homem, grossa e arrastada. Ela não está mais aqui. Agora é minha vez. Meu corpo inteiro gelou. Aquela não era a voz dela, nem parecia humana direito. Parecia vir de muito longe, de um lugar escuro. E o mais assustador, ela sorriu. Um sorriso torto, como se a pessoa dentro dela não soubesse direito como usar aquela boca. Você é o próximo, ela continuou, ainda com aquela voz que não era dela. Eu sempre consigo entrar, e você deixa sua porta entreaberta quando dorme. Meu sangue gelou na hora, porque eu realmente tenho essa mania, desde criança. Não consigo dormir com a porta totalmente fechada. Sempre deixo uma fresta aberta, por causa de um medo antigo de ficar trancada. Como ela poderia saber disso? Ninguém do CAPS tinha ido na minha casa. Ninguém sabia desse detalhe. Derrubei o lençol limpo no chão. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar qualquer coisa. Saí do quarto e chamei o médico plantonista, o Dr. Paulo. Ele estava cochilando na sala de descanso e não ficou muito feliz de ser acordado. Mas quando viu meu estado, veio comigo. Quando voltamos, 5 minutos depois, ela estava igual antes. Olhos parados no teto, sem expressão. O médico examinou, verificou os sinais vitais, fez alguns testes básicos. Abriu as pálpebras dela, iluminou com lanterna, testou reflexos. Disse que não havia mudança nenhuma no quadro. Falou que eu devia estar cansada, vendo coisas, que acontece depois de muitas horas de plantão. Mas eu sei o que vi e o que ouvi. Nos dias seguintes, fiquei observando ela de longe. Evitava entrar sozinha no quarto. Sempre pedia para algum colega me acompanhar. Ela nunca mais falou nada. Continuou olhando para o teto, sem reagir a nada. Mas às vezes, quando eu passava na porta do quarto, tinha a sensação
de que ela virava os olhos na minha direção por um segundo, mesmo sem mexer a cabeça, e eu jurava que ela dava aquele mesmo sorriso estranho. Em casa, comecei a sentir coisas que nunca tinha sentido antes. Uma presença. Passos no corredor quando eu estava sozinha. O barulho da porta da cozinha abrindo no meio da noite. Comecei a dormir mal, acordando várias vezes com a sensação de ter alguém parado ao lado da cama, me observando. Uma semana depois, acharam Dona Carmen morta na cama, na mesma posição, olhos ainda abertos, sem nenhum sinal de violência ou trauma. Disseram que foi parada cardíaca. Normal para a idade dela, segundo os médicos. Mas quando foram preparar o corpo, a enfermeira disse que o rosto dela tinha uma expressão estranha, como se estivesse sorrindo. A coisa mais assustadora veio depois. No mesmo dia em que Dona Carmen morreu, voltei para casa exausta. Tomei um banho, jantei alguma coisa rapidamente e caí na cama. No meio da noite, acordei com a sensação de peso sobre meu peito, como se alguém estivesse sentado ali. Tentei me mexer, mas não conseguia. Meu corpo inteiro parecia paralisado. Vi uma sombra escura se movendo pelo quarto e ouvi bem perto do meu ouvido aquela mesma voz. Obrigado por deixar a porta aberta. Desde aquele dia, faz já 3 semanas, tenho medo de dormir. Comecei a tomar remédios para insônia, café forte, qualquer coisa para ficar acordada. Quando o cansaço me vence e pego no sono, sempre acordo com a sensação de que alguém estava me observando. E o pior, não consigo mais fechar a porta do meu quarto. Sempre que acordo de madrugada, ela está aberta, mesmo quando tenho certeza que tranquei. Sou enfermeira no CAPS daqui da cidade há uns 2 anos. Gosto do meu trabalho, a equipe é boa e os pacientes, mesmo com seus problemas, são pessoas especiais. A gente acaba criando um vínculo com eles, sabe? Aprende as manias, as histórias, os gostos. Muitos são pacientes de longa data, frequentam o CAPS há anos para seus tratamentos. Mês passado chegou um senhor, seu Antônio, encaminhado pela família por causa de alucinações. Tinha começado a ver pessoas que não existiam, conversar com gente que já tinha morrido. A família achou que ele estava com demência no começo, mas o médico do posto suspeitou de um quadro psiquiátrico e mandou para o CAPS. Seu Antônio era um senhor magro, de uns 65 anos, cabelo branco bem curto e olhar assustado. Usava sempre a mesma camisa azul de botões, mesmo a gente oferecendo outras roupas. Dizia que se sentia protegido com aquela roupa. Logo no primeiro dia, quando entrei na sala para fazer a anamnese, ele me olhou como se tivesse visto um fantasma. Recuou na cadeira, tremendo, segurando os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não, não, você não pode estar aqui, você está morta. Tentei acalmá-lo, falei que era só a enfermeira que estava ali para ajudar. Expliquei que meu nome era Fernanda, que trabalhava no CAPS. Ele parecia não ouvir, continuava me olhando apavorado. Achei normal na hora. Pacientes confundem profissionais com pessoas do passado deles, especialmente quando estão em surto. Só que nos dias seguintes foi sempre igual. Toda vez que me via, seu Antônio entrava em pânico. Com os outros funcionários, ele interagia bem, conversava durante as refeições, tomava o café da manhã junto com todo mundo na mesa grande da copa. Até participava de algumas atividades de terapia ocupacional. Comigo, puro terror, como se estivesse vendo outra pessoa. Depois de uma semana assim, ele começou a me chamar de Beatriz. Meu nome não é esse, nunca foi. Não conheço nenhuma Beatriz. E falava com tanta certeza. Beatriz, você morreu naquele acidente na ponte. Eu vi o carro afundar. Comentei com a psicóloga do CAPS, a Denise. Ela me explicou que era comum pacientes com transtornos psicóticos misturarem realidade com delírio e que provavelmente ele estava me confundindo com alguém do passado dele.
Me orientou a não alimentar o delírio, mas também a não confrontá-lo diretamente. Sempre reafirmar gentilmente quem eu era, sem entrar na história dele. Segui o conselho, mas era difícil. Cada vez que eu entrava na sala onde ele estava, o clima ficava pesado. Os outros pacientes percebiam, ficavam inquietos. Alguns até começaram a me olhar diferente, como se estivessem pegando a desconfiança dele. Um dia, decidi enfrentar a situação. Pedi para conversar com seu Antônio em particular, numa sala reservada. Ele relutou, mas acabou concordando. Sentamos frente a frente e eu perguntei calmamente: "O senhor pode me contar quem é essa Beatriz?" Ele me olhou com uma mistura de medo e tristeza e começou a descrever. Beatriz trabalhava na farmácia perto da minha casa. Moça bonita, devia ter uns 30 anos na época, cabelo escuro comprido igual ao seu. Sempre gentil comigo, separava meus remédios de pressão antes mesmo de eu pedir. Um dia, há uns 3 anos, ela não estava mais lá. A outra moça da farmácia me contou que ela tinha morrido num acidente de carro. O carro derrapou na ponte por causa da chuva e caiu no rio. Ela ficou presa e... Ele parou, como se fosse doloroso continuar. Fiquei em silêncio, processando o que ele dizia, e então veio a parte que fez meu sangue gelar. Era uma noite de sexta, chovia muito. Eu voltava a pé do bar, tinha bebido um pouco. Vi quando o carro dela perdeu o controle na curva da ponte. Vi as luzes traseiras entrando na água. Corri até lá, mas quando cheguei, o carro já tinha afundado. O mais assustador: 5 anos atrás, eu realmente sofri um acidente de carro, na chuva, e o carro realmente caiu num rio depois de sair da pista. Consegui sair pela janela, mas quase me afoguei. Foi por um milagre que um pescador estava passando e me viu. Ninguém sabia disso no CAPS. Foi antes de eu trabalhar ali em outra cidade, a quase 200 quilômetros daqui. Nunca comentei com ninguém sobre o acidente. Era algo que preferia esquecer. Seu Antônio continuou, descrevendo detalhes do acidente que ninguém podia saber. Falou da roupa que eu usava. Uma blusa azul que rasguei tentando sair do carro. Do cordão que quebrou durante o acidente. Eu tinha um, de prata, com um pingente de estrela, que realmente perdi naquele dia. E até da cicatriz que tenho perto da orelha esquerda, que sempre escondo com o cabelo. Uma marca pequena, mas que eu ganhei justamente naquele dia. Minha boca estava seca. Como o senhor sabe desses detalhes todos? Porque eu vi tudo. E vi você tentando sair. Vi quando bateu a cabeça e começou a sangrar. Vi quando o carro afundou com você dentro. Mas eu sobrevivi àquele acidente. Falei quase num sussurro. Ele balançou a cabeça, com um olhar de profunda pena. Não, Beatriz, você não sobreviveu. O corpo nunca foi encontrado. O que está aqui não é você de verdade. É só um eco, uma impressão. Você não percebe. Você não devia estar aqui, ele dizia. Os outros não enxergam, mas você não é mais de carne e osso. Saí daquela sala tremendo. Pedi o resto do dia de folga, falando que estava passando mal. Dirigi para casa no automático, a mente repleta das palavras dele. Desde esse dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos que eu deixava num lugar apareciam em outro. Às vezes, no espelho do banheiro do CAPS, tenho a impressão que meu reflexo se move um pouquinho depois de mim, com um leve atraso, como se houvesse uma desconexão. As pessoas também começaram a me tratar diferente. Nada muito óbvio, mas pequenas coisas. Conversas que param quando eu entro na sala. Olhares estranhos. Um colega que se afastou quando tentei tocar no braço dele. O pior foi quando tiraram uma foto da equipe no aniversário do CAPS. Na foto, todo mundo aparecia normal, menos eu. Minha imagem estava levemente borrada, como se eu tivesse me mexido, mas tenho certeza que fiquei parada. Seu Antônio continua me olhando com medo. Ontem ele me disse: eles logo vão descobrir que você já se foi. É só questão de tempo até alguém mais começar a enxergar. Esta manhã, quando acordei, tinha um papel na minha mesa de cabeceira.
Um recorte de jornal antigo, amarelado. Falava do acidente da jovem farmacêutica que morreu afogada. E tinha uma foto pequena. Era o meu rosto. Mas o nome no obituário era Beatriz Silva. Não sei mais quem eu sou. No CAPS onde trabalho, a sala de acolhimento é o coração do lugar. É o primeiro espaço que os pacientes conhecem quando chegam, onde fazemos a recepção inicial, explicamos como funciona o tratamento. É uma sala pensada para ser aconchegante, sabe? Diferente daquelas salas frias de hospital. Nossa sala não tem nada demais. Umas cadeiras confortáveis de tecido azul, uma mesa redonda no centro, alguns quadros com paisagens na parede e um armário antigo de madeira escura onde guardamos material para as atividades. Tem uma janela grande que dá para o jardim, o que ajuda a deixar o ambiente mais alegre durante o dia. Umas 3 semanas atrás, começou algo estranho naquele espaço. A princípio, foi tão sutil que ninguém deu importância. Era segunda-feira. O ar-condicionado tinha quebrado no fim de semana e fazia um calor danado. O ventilador de teto girava ruidosamente, fazendo um barulho repetitivo que mais irritava do que refrescava. Uma paciente nova, Dona Marta, uma senhora de uns 60 anos, que estava em sua primeira consulta no CAPS por causa de uma depressão após a morte do marido, estava sentada esperando atendimento. De repente, ela pediu para mudar de lugar. Pensei que era por causa do calor, que ela queria ficar mais perto da janela. Mas ela apontou para o canto da sala, perto do armário, e falou bem baixinho, quase num sussurro. Tem alguém ali me olhando? Olhei para o canto e não tinha nada além da parede bege com uma mancha de umidade que parecia crescer a cada estação de chuva. Expliquei para Dona Marta que não tinha ninguém, que ela podia ficar tranquila. Ela insistiu, mas acabou sentando do outro lado, sempre olhando para o tal canto, inquieta. Naquele momento, não dei muita importância. Pacientes com depressão grave às vezes têm sintomas psicóticos, como alucinações visuais. Pensei que pudesse ser o caso dela, embora fosse estranho manifestar logo na primeira consulta. No dia seguinte aconteceu de novo. Um rapaz jovem, Lucas, de uns 20 e poucos anos, que estava em tratamento para transtorno de ansiedade, entrou na sala para a consulta com a psicóloga. Depois de uns 5 minutos sentado, começou a ficar visivelmente inquieto, movendo-se na cadeira, suando, olhando repetidamente para o mesmo canto da sala que tinha incomodado Dona Marta. De repente, ele se levantou e pediu para esperar no corredor. Disse que não conseguia ficar ali dentro. E assim foi, um paciente após o outro. Eles chegavam, sentavam e depois de um tempo começavam a olhar para o mesmo canto da sala. Alguns disfarçavam, outros pediam para mudar de lugar ou simplesmente saíam. Começou a ficar impossível ignorar o padrão. No início, todos nós da equipe achamos que era coincidência, ou que talvez um paciente tivesse comentado com outro. Você sabe como é o CAPS? As pessoas conversam na sala de espera, fazem amizade, contam suas experiências. Mas então veio o caso que nos fez perceber que havia algo mais acontecendo. Uma adolescente de 15 anos, a Marina, que nunca tinha estado no CAPS antes, veio com a mãe para uma primeira avaliação. Era uma menina tímida, cabeça baixa, cabelo cobrindo parte do rosto. O típico perfil de quem não queria estar ali. Quando entrou na sala de acolhimento, na mesma hora, antes mesmo de sentar, olhou fixamente para o canto ao lado do armário. Não disse nada, mas ficou encarando o lugar com os olhos arregalados, petrificada. A mãe dela teve que praticamente puxá-la para sentar. Durante toda a entrevista inicial, Marina não parou de olhar para aquele canto, como se estivesse vendo algo ou alguém ali. A psicóloga tentou perguntar o que ela estava vendo, mas a menina se recusou a falar, apenas balançando a cabeça negativamente. Foi nesse momento que começamos a nos questionar seriamente sobre o que estava acontecendo naquela sala.
A enfermeira mais antiga, Dona Neuza, que trabalha no CAPS desde a inauguração há 15 anos, comentou que sempre achou aquela sala pesada, mas nunca tinha mencionado porque não queria parecer supersticiosa. A coordenadora do CAPS, doutora Helena, uma mulher pragmática que não acredita nessas coisas, sugeriu que talvez houvesse algum estímulo ambiental causando isso. Um reflexo da luz, um som de alta frequência que só algumas pessoas percebiam, ou até mesmo um mofo invisível que poderia estar causando algum tipo de alucinação. Decidimos chamar a manutenção para verificar tudo isso, mas não encontraram nada de anormal. A situação piorou drasticamente quando Dona Rosa, uma senhora de uns 70 anos que frequentava o CAPS por causa de um quadro de transtorno bipolar, começou a gritar desesperadamente durante uma atividade em grupo. Ela levantou de repente, apontando para o canto e gritando: "Ele está vindo! Ele está chegando perto! Não deixa ele tocar em mim!" Tivemos que dar um calmante para ela e levá-la para uma sala separada. Quando finalmente se acalmou, Dona Rosa explicou que tinha visto um homem de branco parado no canto, que foi se aproximando dela devagar. Disse que o homem não tinha olhos, só buracos escuros onde eles deveriam estar. Depois desse episódio, senti que precisava entender o que estava acontecendo. No final do expediente, quando todos já tinham ido embora, fiquei sozinha na sala de acolhimento. Sentei de frente para o tal canto e fiquei observando. A princípio, não vi nada além da parede com a mancha de umidade, que se você olhasse muito, realmente parecia ter uma forma vagamente humana. Cheguei mais perto para examinar melhor e senti um frio estranho, como se tivesse passado por uma corrente de ar gelado, mesmo no calor que fazia naquele dia. E por um segundo, apenas um segundo, tive a impressão de ver algo se mexendo na sombra projetada pelo armário. Foi tão rápido que na hora achei que fosse só minha imaginação, já influenciada por todas aquelas histórias. Na semana seguinte, tivemos o incidente que selou o destino daquela sala. Uma paciente, Cláudia, de meia idade, que estava em tratamento para um transtorno depressivo, teve um surto violento enquanto esperava atendimento. De repente, ela começou a gritar e a arranhar o próprio rosto com tanta força que tirou sangue, gritando que queria arrancar os olhos para não ver aquilo que estava no canto. Foi preciso 3 funcionários para contê-la. Quando conseguimos acalmá-la com medicação e estávamos levando-a para outra sala, ela olhou para mim com um olhar que não era dela. Era como se outra pessoa estivesse usando seus olhos, e disse numa voz estranhamente calma e diferente do seu tom habitual: "Ele está de pé no canto." Ele sorri com os dentes errados. Aquela frase, "dentes errados", causou um arrepio coletivo na equipe. Era uma descrição tão específica e perturbadora que ficou martelando na nossa cabeça por dias. Depois desse incidente, a doutora Helena decidiu mudar a sala de acolhimento para outro lugar. Oficialmente, a explicação dada foi que precisavam usar aquele espaço para um almoxarifado ampliado, mas todos nós sabíamos a verdade. A parte mais estranha veio quando os funcionários da manutenção foram tirar os quadros da parede para transferir para a sala nova. Atrás de um deles, escondido entre a moldura e a parede, encontraram uma fotografia antiga em preto e branco, meio amarelada pelo tempo. Mostrava um homem de jaleco branco, provavelmente um médico de antigamente. Mas o rosto dele tinha algo profundamente perturbador. A boca era grande demais, esticada num sorriso antinatural. E os dentes eram todos tortos, pontiagudos e sobrepostos, como se não pertencessem àquela boca, como se fossem dentes de outra espécie. No verso da foto havia uma data, 1963, e um nome, Dr. Ferreira. Ninguém entre os funcionários mais antigos soube explicar quem era aquele homem ou como aquela foto tinha ido parar ali. O prédio do CAPS é antigo,
Já funcionou como ambulatório municipal antes de se tornar um centro de atenção psicossocial. E passou por várias reformas ao longo dos anos. Quando a foto foi removida, algo ainda mais inexplicável aconteceu. A mancha de umidade na parede, aquela que vagamente lembrava uma forma humana, sumiu completamente. Não gradualmente, como seria natural, mas de um dia para o outro, como se nunca tivesse existido. A sala agora é usada como almoxarifado, como foi dito oficialmente, mas ninguém gosta de ficar lá sozinho por muito tempo, especialmente à noite. Dizem que às vezes, quando você passa pela porta, dá para ouvir o som de um riso baixo, quase um sussurro, vindo do canto da sala. E se você olhar rápido, pode ver um vulto branco, parado, observando. Ibercunas, um paciente quieto que nunca falava. Aqui no CAPS a gente vê de tudo um pouco. Transtornos dos mais variados, cada história mais triste que a outra. Trabalho como técnica de enfermagem há quase 5 anos nesse CAPS 3, que é o que funciona 24 horas, com leitos para internação curta. Já vi crises de todos os tipos, já lidei com pacientes agressivos, deprimidos, em surto. Mas tem casos que fogem do comum, que não dá para explicar só com a ciência que a gente aprende nos livros. O Paulo era um desses casos que me tiram o sono até hoje. Ele chegou numa terça-feira chuvosa, trazido pela irmã mais velha. Homem de uns 30 anos, magro, cabelo escuro meio comprido, sempre com a mesma expressão vazia nos olhos. O diagnóstico que vinha na ficha era mutismo seletivo com traços esquizoides. Em palavras simples, ele não falava nada com ninguém. A irmã explicou que ele era professor universitário, dava aulas de literatura. Uma pessoa normal, comunicativa, até que um dia, do nada, parou de falar. Simplesmente deixou de emitir qualquer som. Fizeram todos os exames possíveis, consultaram vários especialistas, mas ninguém encontrou nada físico que explicasse. Foi quando encaminharam para o CAPS. O comportamento dele era estranho desde o começo. Passava o dia sentado, olhando pela janela ou escrevendo em cadernos que não mostrava para ninguém. Quando alguém tentava pegar um dos cadernos, ele se agitava, a única reação forte que demonstrava. Ele comia quando colocavam comida na frente, tomava os remédios sem resistência, ia ao banheiro sozinho. Mas os olhos dele, pareciam estar sempre olhando algo que ninguém mais via. Depois de quase um mês internado, alguns da equipe já tinham desistido de tentar uma conexão. Ele não vai melhorar, dizia o Dr. Ricardo, psiquiatra-chefe. Mas eu sempre tentava. Falava com ele durante os procedimentos, contava como estava o dia lá fora, comentava sobre as pequenas coisas que aconteciam no CAPS. Nunca obtive resposta, nem mesmo um olhar que indicasse que ele estava ouvindo. Numa noite de plantão especialmente quieta, entrei no quarto dele para dar a medicação noturna. A chuva forte que caía lá fora dava um clima ainda mais pesado àquele lugar. Tinha sido um dia difícil, com uma internação complicada de um paciente em surto, e eu estava cansada. Paulo estava sentado na beira da cama, olhando fixamente para a parede branca, como sempre. Boa noite, Paulo. Hora do remédio, falei mecanicamente, já esperando o silêncio de sempre. Foi quando aconteceu. Pela primeira vez desde que ele tinha chegado ali, Paulo virou a cabeça e me olhou diretamente. Não foi só um olhar qualquer. Foi um olhar penetrante, como se estivesse enxergando através de mim, vendo algo além da minha presença física ali. Senti um calafrio percorrer minha espinha. E então, com uma voz rouca de quem não usa as cordas vocais há muito tempo, ele disse: "Você acha que é você mesma, mas tem alguém te usando como roupa." Fiquei paralisada. Aquelas palavras ditas naquele tom calmo e assertivo causaram um efeito estranho em mim. Dei uma risada nervosa, daquelas que a gente dá quando está desconfortável e não sabe como reagir. Entreguei o remédio rapidamente, evitando olhar nos olhos dele, e saí do quarto o mais rápido que pude.
No corredor, encontrei o médico plantonista e contei o que tinha acontecido. Ele achou interessante do ponto de vista clínico. Um avanço o paciente ter falado, mesmo sendo algo sem sentido. Para ele, era apenas o delírio típico de um esquizofrênico finalmente se manifestando em palavras. Mas para mim, aquilo ficou martelando na minha cabeça. A forma como ele falou, o olhar dele, a frase específica sobre alguém me usando como roupa. Por que ele diria algo assim? Na mesma noite, quando cheguei em casa depois do plantão, comecei a sentir coisas estranhas. Morava sozinha num apartamento pequeno e geralmente me sentia bem ali. Mas naquela noite, era como se o espaço estivesse diferente, como se não fosse mais só eu ali dentro. Senti um arrepio forte quando entrei no banheiro para tomar um banho, como se alguém tivesse passado a mão nas minhas costas. Virei rapidamente, esperando ver alguém, mas estava sozinha. No espelho, por um segundo, tive a impressão de que meu reflexo piscou quando eu não pisquei. Foi tão rápido que achei que fosse só cansaço, estresse do trabalho. Fui dormir inquieta, com as palavras de Paulo ecoando na minha mente. Durante a madrugada, acordei com a sensação nítida de que havia alguém no quarto comigo. Não conseguia me mexer. Era como se meu corpo estivesse pesado demais. Quando finalmente consegui acender o abajur, não havia ninguém visível, mas a sensação de presença permaneceu. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores. Comecei a sentir como se meu corpo não fosse mais completamente meu. É difícil explicar. Era como se eu sentisse arrepios quando tudo estava parado. Como se minha pele se arrepiasse sozinha, sem nenhum estímulo externo. E toques. Toques no rosto, principalmente. Como se alguém passasse os dedos por dentro da minha pele. É uma sensação horrível, sabe? Imagina sentir que tem dedos se mexendo embaixo da sua pele, na sua bochecha, na sua testa, sempre no mesmo lugar que começava, no lado direito da minha testa, perto do couro cabeludo. E sempre à noite, quando eu estava deitada na cama. No CAPS, passei a evitar o quarto do Paulo. Pedia para outros enfermeiros fazerem o trabalho lá, inventava desculpas, trocava plantões. Os colegas notaram meu comportamento estranho, mas atribuíram ao cansaço. Você está trabalhando demais, diziam. Se eles soubessem... Até que um dia, cerca de 2 semanas depois daquele primeiro incidente, o supervisor me chamou e disse que eu precisava fazer a medicação de Paulo porque estávamos com a equipe reduzida no turno. Relutei, mas não tinha como escapar sem levantar mais suspeitas. Quando entrei no quarto, Paulo estava em pé, olhando pela janela. O sol se punha lá fora, deixando o céu com aquele tom alaranjado que normalmente acharia bonito, mas naquele momento só parecia ameaçador. Ele se virou devagar ao ouvir a porta e sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, que continuavam vazios como sempre. Tentei ser profissional. Entreguei a medicação rapidamente, evitando olhar diretamente para ele. Minhas mãos tremiam um pouco, e tenho certeza que ele percebeu meu nervosismo. Estava quase na porta quando ouvi sua voz novamente. Ela gosta de você, por isso escolheu seu corpo. Ela vai ficar cada vez mais forte, até que você não exista mais. Saí correndo dali, nem me importei em esconder o medo. Fui direto para a sala da coordenação e pedi afastamento. Disse que estava com problemas pessoais, que precisava de um tempo. A coordenadora me olhou desconfiada. Eu nunca tinha pedido folga assim, de repente, mas acabou concordando, vendo meu estado emocional. Já faz 2 semanas que estou em casa e as sensações só pioram. Agora já não são só toques ou arrepios. Às vezes, quando estou quase dormindo, ou muito distraída vendo TV, sinto como se meu corpo se movesse sozinho. É sutil no começo. Um dedo que se mexe sem eu querer, um pé que se move sozinho, mas está ficando mais intenso. Como se alguém estivesse testando, vendo se consegue controlar partes do meu corpo. Anteontem, acordei na cozinha, em pé na frente da gaveta de facas, sem ter ideia de como cheguei lá.
A última coisa que lembrava era de estar na cama, quase pegando no sono. Como eu tinha ido parar ali? E por que na frente das facas? E tenho sonhos, sonhos tão vívidos que mais parecem realidade. Sempre com a mesma mulher de cabelo comprido preto que fica parada me olhando. Sempre atrás de mim quando me vejo no espelho do sonho. Ela nunca fala, só sorri. E no sonho, eu sei que ela quer meu corpo, que está esperando eu ficar fraca o suficiente para tomar controle total. Ontem fiz algo desesperado. Gravei meu sono com o celular, deixei a câmera filmando a noite toda. Pela manhã, com medo do que poderia encontrar, revisei a gravação. A maior parte era só eu dormindo normal, se mexendo de vez em quando como qualquer pessoa. Mas às 3h42 da manhã, algo aconteceu. Na gravação dá para ver claramente. Eu me sentei na cama, ainda de olhos fechados. Fiquei assim por quase 1 minuto, perfeitamente ereta, numa posição que não parecia natural. Então, minha boca se abriu e saiu uma voz. Uma voz que não era minha, mas aguda, sussurrando palavras que não conseguia entender. Estou com medo de voltar a trabalhar, de encontrar Paulo de novo. Mas também estou com medo de ficar sozinha em casa. Não sei mais o que fazer. Às vezes, me pego olhando no espelho por longos períodos, procurando sinais de que ainda sou eu mesma ali dentro. E agora, enquanto escrevo isso, tenho uma dúvida terrível. Será que ainda sou eu mesma quem está escrevendo? Ou será que já perdi o controle e só estou assistindo enquanto algo ou alguém usa minhas mãos para digitar? Meus dedos acabaram de se mexer sozinhos, e não fui eu quem os moveu. Já faz um tempo que trabalho como técnico de enfermagem no CAPS daqui da cidade. Quase 3 anos cuidando de pessoas com problemas mentais diversos. É um trabalho que tem seus altos e baixos, mas no geral gosto do que faço. A maioria das pessoas não entende muito o que acontece num CAPS. Acham que é um lugar assustador, cheio de loucos perigosos. Mas, na verdade, é só um lugar onde pessoas com sofrimento mental vão para receber ajuda, fazer atividades, tomar a medicação certa. Nosso CAPS é um prédio antigo, meio adaptado. Antes era uma casa grande, que a prefeitura reformou. Tem várias salas para atendimento, uma cozinha, um refeitório pequeno, alguns quartos de observação para pacientes em crise e vários corredores estreitos que conectam tudo. As paredes são pintadas daquele verde clarinho de hospital e o chão é de piso antigo, daqueles quadradinhos brancos que sempre parecem meio amarelados, não importa quanto a gente limpe. A equipe não é muito grande. Alguns médicos que se revezam durante a semana, enfermeiros, técnicos como eu, psicólogos, terapeutas ocupacionais. No turno da noite, ficamos reduzidos. Geralmente sou eu e mais um enfermeiro, além do segurança que fica na entrada. Os pacientes que ficam à noite são poucos, só os que estão em observação ou internação breve. Foi numa sexta-feira que tudo começou. Estava fazendo um plantão noturno normal. O relógio marcava por volta das 11 da noite e lá fora caía uma chuva forte, dessas que vêm com trovões e relâmpagos. O barulho da água batendo no telhado ecoava pelos corredores vazios, criando uma atmosfera meio opressiva. Eu estava na sala dos enfermeiros, terminando uns relatórios. O único barulho, além da chuva, era o relógio de parede com seu tic-tac constante e o zumbido fraco das luzes fluorescentes. Foi quando ouvi, bem baixinho, quase um sopro. Rafael. Levantei a cabeça na hora. Era o meu nome. Olhei em volta, mas estava sozinho na sala. Pensei que fosse o Pedro, o segurança, me chamando lá da entrada, ou algum paciente que tinha acordado e precisava de alguma coisa. Pedro, é você? Chamei, mas não houve resposta. Saí da sala e olhei o corredor em ambas direções. Estava vazio e mal iluminado. As luzes de emergência deixavam tudo com um tom azulado estranho. Não vi ninguém.
Voltei para a sala dos enfermeiros e retomei o trabalho, pensando que talvez tivesse imaginado. Afinal, noites de plantão podem ser cansativas e às vezes a mente prega peças. Mas não deu 5 minutos e ouvi de novo: Rafael. A voz era mais clara dessa vez e parecia vir do corredor principal, aquele que dá acesso aos quartos de observação. Fui até lá um pouco irritado já, achando que era brincadeira do Pedro. Ele às vezes fazia essas palhaçadas para espantar o tédio dos plantões. Pedro não tem graça, cara. Tenho relatório para terminar. Mas o corredor estava vazio, as portas dos quartos todas fechadas, os pacientes aparentemente dormindo, e senti algo estranho, um frio repentino que passou por mim, como se alguém tivesse acabado de passar do meu lado, tão perto que quase podia sentir a presença. O frio foi tão intenso que meus pelos do braço ficaram todos em pé. Voltei para a sala, agora já incomodado de verdade. Terminei meu trabalho o mais rápido que pude e decidi fazer a ronda para verificar se os pacientes estavam bem. Havia apenas 3 naquela noite. Uma senhora com depressão grave, um homem de meia idade com transtorno bipolar e um jovem em primeiro surto psicótico. Todos dormiam tranquilamente. Quando passei novamente pelo corredor principal, a luz piscou mais forte, fazendo aquele barulho característico de lâmpada fluorescente com problema. E então ouvi claramente: Rafael, me ajuda. Era uma voz de homem, meio rouca, como se a pessoa estivesse com a garganta seca, com dificuldade para falar, e vinha de um lugar específico, o corredor secundário, aquele que leva à sala de arquivos. Era uma salinha pequena, no final do corredor, onde guardavam prontuários antigos, documentos do CAPS, essas coisas burocráticas. Quase ninguém ia lá, só a secretária quando precisava buscar algum documento. Na hora, senti meu corpo inteiro arrepiar. Sou um cara cético, sempre fui. Não acredito em fantasmas, espíritos, essas coisas sobrenaturais. Sempre busco a explicação lógica. Mas tem coisas que não dá para explicar assim, na hora. Mesmo assim, respirei fundo e decidi verificar. Afinal, e se fosse um paciente que tinha saído do quarto sem eu perceber? Caminhei até o corredor secundário. Estava escuro, só a luz fraca da emergência iluminava o espaço. À medida que avançava, aquela sensação de que alguém me observava ficava mais forte. O corredor parecia mais comprido do que eu lembrava, como se a sala de arquivos estivesse se afastando a cada passo que eu dava. Finalmente, cheguei à porta da sala. Estava fechada, como sempre ficava à noite. Tentei girar a maçaneta, mas estava trancada. Fiquei parado ali por um momento confuso. Se a porta estava trancada, de onde tinha vindo a voz? Convenci-me que devia ser só minha imaginação, cansaço do plantão. Talvez o vento passando por alguma fresta que criava um som parecido com uma voz. No dia seguinte, comentei casualmente com os colegas sobre ter ouvido algo estranho no corredor da sala de arquivos. Eles riram e disseram que era só minha imaginação, que trabalhar de noite faz isso mesmo com a cabeça da gente. Um dos enfermeiros mais antigos, seu Cláudio, até brincou: "É o fantasma do CAPS, Rafael. Todo hospital velho tem um. Essa construção tem mais de 50 anos. Já foi de tudo um pouco antes de virar CAPS." Tentei esquecer o ocorrido, convencendo-me que realmente tinha sido só minha imaginação. Mas nas noites seguintes, quando estava de plantão, aconteceu de novo. E cada vez a voz ficava mais clara, mais forte, sempre me chamando pelo nome, sempre pedindo ajuda. Eu já começava a suar frio quando chegava a hora do plantão. Evitava ficar sozinho na sala dos enfermeiros, inventava desculpas para ir verificar os pacientes mais vezes, qualquer coisa para não ter que ouvir aquela voz de novo. Depois de quase 2 semanas desse tormento, decidi confrontar aquilo de uma vez. Era um domingo à noite, chovia novamente. Esperei ouvir a voz e, quando ela veio, segui direto até o fim do corredor secundário, até a sala de arquivos.
A porta estava trancada, como sempre. Mas dessa vez, eu tinha vindo preparado. Peguei o molho de chaves que ficava guardado na sala dos enfermeiros e encontrei a que abria aquela porta. A sala estava escura e empoeirada. O cheiro de mofo era forte, daquele jeito que gruda no nariz e na garganta. Acendi a luz, uma lâmpada fraca que mal iluminava o ambiente. A sala estava cheia de estantes de metal, com caixas e mais caixas de papel. Eram prontuários antigos, documentos administrativos, coisas que ninguém consultava há anos. Não sei bem o que eu esperava encontrar ali. Talvez alguém escondido, ou alguma explicação lógica para as vozes, mas não havia ninguém visível. Só as estantes, as caixas e aquele silêncio pesado. Estava prestes a sair quando algo me chamou a atenção. Uma caixa no chão, meio aberta, como se alguém tivesse mexido nela recentemente. Me abaixei para ver melhor. Era uma caixa com prontuários de uns 20 anos atrás, pela data escrita na lateral. Peguei alguns aleatoriamente e comecei a folhear, sem saber exatamente o que procurava. Foi quando encontrei um prontuário com o nome Rafael Costa Santos, meu nome completo. Fiquei gelado. Abri o prontuário com as mãos tremendo. A foto era de um homem mais velho, uns 50 anos, cabelo grisalho nas têmporas. Não era eu, claro, mas o nome era idêntico. Conforme fui lendo, descobri que esse Rafael tinha sido internado em 1998 com esquizofrenia grave. Os relatórios médicos falavam de delírios persecutórios, alucinações auditivas. E havia algo mais grave. Esse homem tinha morrido no CAPS, num incêndio que aconteceu na ala onde ele ficava. Segundo o relatório final, anexado ao prontuário, ele morreu porque ninguém conseguiu tirar ele do quarto a tempo. O fogo começou na fiação elétrica velha durante uma tempestade. A fumaça invadiu o corredor rapidamente. Os funcionários de plantão conseguiram evacuar quase todos os pacientes, mas esse Rafael se recusou a sair. Ficou trancado, gritando por ajuda. Quando finalmente o resgate chegou até ele, já era tarde demais. Fechei o prontuário sentindo o estômago revirar. Era coincidência demais. O mesmo nome completo. A morte durante uma tempestade como a que caía lá fora naquele momento. E nessa hora, senti uma mão gelada no meu ombro, tão real, tão física, que pulei para trás, derrubando a caixa no chão. Não tinha ninguém ali, mas a porta da sala, que eu tinha deixado aberta, estava fechada. E a temperatura caiu tanto que eu podia ver minha respiração formando pequenas nuvens no ar. Me ajuda, Rafael. A voz estava ali, dentro da sala comigo, tão perto que parecia estar falando no meu ouvido. Não deixa queimar de novo. Saí correndo dali, sem nem fechar a porta. Peguei minhas coisas e fui embora, deixando o plantão pela metade. Liguei para o meu supervisor do carro mesmo, inventando uma desculpa qualquer sobre uma emergência familiar. No dia seguinte, ainda tremendo ao lembrar do ocorrido, pedi transferência para o turno da manhã. Falei que tinha problemas para dormir à noite, que o plantão noturno estava afetando minha saúde. Consegui a mudança, mas mesmo assim, às vezes, quando fico até mais tarde no CAPS, ainda ouço. Fraco, distante, mas insistente. Rafael. E sempre sinto aquela mão gelada no meu ombro, como se estivesse me lembrando de algo que ainda não fiz. O mais estranho? Desde aquele dia, comecei a ter um medo irracional de fogo. Não consigo nem acender um fósforo sem entrar em pânico. E toda vez que começa uma tempestade, com trovões e relâmpagos, tenho certeza que alguém me chama do corredor.